E aí, pessoal, tudo bem? Aqui Daniel Herculano, do podcast Se Vira nos 30 Mais. Lembrando que eu não sou psiquiatra, não sou psicólogo, filósofo, nem influencer. Só sou um cara que tem mais de 30 anos e que gosta de ficar pensando um pouquinho sobre as coisas que acontecem na rotina de um adulto. Muito bem, antes da gente começar a falar um pouquinho sobre o tema de hoje, eu queria convidar você a entrar aqui, ó, no nosso QR Code, eu acho chique isso, a seguir a gente nas redes sociais do podcast, no Instagram e no TikTok. Convido você também a seguir a gente aí pela plataforma que você está me ouvindo. Faça uma avaliação, mas só faz se for uma boa avaliação. E traga aí sugestões de temas. Traga aí um pouco sobre o tema que a gente vai discutir hoje, sua opinião. Coloque aí alguma sugestão. Adoro interagir com vocês, até para pensar sobre um outro ponto de vista também. E qual é o tema que a gente vai discutir hoje? Muito bem, bombou em todos os canais de fofoca sobre a separação de Ivete Sangalo e o seu ex-marido Daniel Cadi, ou Cade, não sei falar. E estava eu malhando no meu treino de Muay Thai, quando eu escutei alguém falando, mas é claro que não ia dar certo. Ela já tem mais de 50 anos, o rapaz é bem mais jovem, ela não tem mais energia. Primeira coisa que eu pensei foi, essa mulher já viu a Ivete Sangalo no palco? Inclusive ontem, a gente estava aqui em Salvador, no Ivete Clareou, e foram assim, 8 horas, 6 horas de show ininterrupto, energia lá em cima, para escutar a mulher me dizendo que o casamento acabou porque a Ivete tem mais de 50 anos e que não tem energia. Enfim, quando eu olhei, né, não era um homem que estava falando isso, né, eu já dei spoiler aqui. Quem falou isso foi uma mulher, e não era uma mulher jovenzinha de 20 anos, não. Era uma mulher de pelo menos 40 e poucos anos de idade. Bom, depois do meu treino, eu peguei meu celular para, enfim, entrar nas redes sociais e bombando essa notícia aí nos canais de fofoca, o que eu notei quando eu entrava nos comentários, pausa, né, viciado em ler comentários, percebi muito esse comentário de que Ivete já tá velha, ele merece uma novinha, e majoritariamente quem fazia esses comentários eram as mulheres, e isso me chamou muito a atenção. E por isso eu quero falar hoje sobre esse tema que é o etarismo. E na verdade, eu não quero falar só sobre o etarismo, mas eu quero falar também sobre gênero, sobre corpo, internet e as novas velhices. Vocês já pararam para pensar o que é o etarismo? Então, o etarismo, ele é o preconceito contra pessoas por causa da idade. Então, a pessoa tem determinada idade, como por exemplo no caso de Ivete Sangalo, mais de 50 anos, então automaticamente a gente entende que essa pessoa não está mais apta a fazer determinados tipos de coisas, como por exemplo, essa pessoa não tem mais energia. E olha que a gente está falando da pessoa que fica no trio elétrico 7 horas e depois vai para outra festa animada, bota todo mundo lá em cima. Então, olha só o preconceito. E o que eu queria trazer aqui é que esse tal do etarismo, ele não afeta da mesma forma todo mundo. Ele afeta seletivamente. E se eu fosse colocar aqui numa prateleira, numa ordem assim, na minha opinião, lembrando que eu não sou especialista em nada, isso sou baseado na minha cabeça, quem é mais afetado pelo etarismo, primeiro, são as mulheres. E segundo, é a gente, eu, homem gay, tá? E eu acho que dentro do homem gay, a gente pode até fazer uma classificação ainda. O homem gay afeminado sofre mais e o homem gay mais padrão, menos afeminado, sofre um pouquinho menos. E em terceiro e último lugar, na verdade, esse nem sofre nada, é o homem hétero. Esse, na verdade, ele é até valorizado pela maturidade, então é o charmoso, cabelo grisalho, um pouquinho de ruga, então experiência, o charme. Então, na verdade, o homem, ele acaba que é valorizado com o decorrer da idade. Então, na verdade, a sociedade, ela não teme a velhice. Talvez ela só tema a velhice no corpo de determinados tipos de pessoas, no caso a mulher, talvez o homem gay mais afeminado, o homem gay. E é isso que eu queria falar com vocês hoje. Eu acho engraçado que quando eu vejo alguns casais com diferenças de idade que nem são muito grandes, tipo 8 anos de idade, como eu vejo em grupos de amigo meu, quando se trata de a mulher ser 8 anos mais velha do que o marido, isso sempre vira pauta nas conversas. Seja de forma de brincadeira, não às vezes preconceituosa, mas brincadeiras que se fazem, sempre vira pauta. Mas eu não vejo esse tipo de comentário nos mesmos casais, por exemplo, de casais homens gays que têm essa mesma diferença de idade, de 8 anos, por exemplo. Então, só nisso a gente já vê um pouco do etarismo seletivo sobre as mulheres. Parece que esse 8 anos, quando a mulher é mais velha que o homem, ele vira 100 anos de diferença de idade, né? Então, é muito surreal isso. E acho que essa questão do etarismo, ele veio muito forte com a internet, porque a impressão que me dá é que a internet, ela reduziu o limite do que é ser velho. Então, antigamente, sei lá, a gente considerava 40 anos, 50 anos para o início aí do envelhecimento. Hoje em dia a internet já está trazendo como 30 anos. 30 anos o início do envelhecimento. E isso me deixa um pouco em confusão, porque ao mesmo tempo que a gente vê que as pessoas elas têm se mantido mais fisicamente jovens, por exemplo, quando a gente vê aqueles memes na internet do programa do Silvio Santos da década de 80, e aí o pessoal fala, tenho 20 anos, tenho 19 anos e tem cara de 40. E hoje em dia as pessoas parecem ser mais jovens, são mais funcionais. E ao mesmo tempo, paradoxalmente, a internet está
baixando o limite, assim, para se considerar uma pessoa velha, né? Então, olha, esse paradoxo me deixa, assim, surreal. Eu acho que é a cultura, né, da juventude, do filtro, dessa vida exibida pelas redes sociais, nessa estética parecer 20 anos, né? Então, a internet faz parecer que a velhice começa aos 30 e que a juventude termina antes mesmo de começar. E isso pesa muito para mim, porque eu, como um homem gay que iniciou a vida adulta sexual, amorosa, com mais de 20 anos, com 22, 23 anos, então, teoricamente, eu tive 7 anos de juventude, foi isso? Enquanto que os meus colegas hétero iniciaram aí a vida sexual, a vida com 16 anos, vida amorosa, paquerinha, não tô falando de sexo necessariamente, como na adolescência. Eu comecei mais tarde e eu, com 30 anos, por ser gay, a internet já me bota como velho e o homem hétero ainda tá lá como garanhão. E a mulher é a mesma coisa, ela também é pressionada a demorar a começar a vida dela, né? Porque senão ela é mal vista pela sociedade, mas quando ela já faz 30 anos, ela já é considerada velha também. Então, diante de tudo isso que eu comentei, eu queria trazer aqui alguns dados do IBGE pra gente, em que traz que a expectativa de vida no Brasil, em 1980, ela era de 62 anos. Em 2023, ela já subiu para 76. Em 2060, quando a gente já for idoso, a expectativa vai ser de 81 anos. Então, hoje em dia, o país ele já tem mais idoso do que criança de até 4 anos. E a proporção de pessoas com 60 a mais, ela vai dobrar até 2050, que é quando a nossa geração, que está agora com 30 a mais, vai ser o 60 a mais, quando eu vou mudar aqui a minha plaquinha para 60 a mais. Então, o que isso significa? Que ao mesmo tempo que as pessoas aumentaram a funcionalidade com o envelhecer, elas fazem musculação, correm, empreendem, namoram. Então, eu vejo aí pessoas com mais de 60 anos que iniciaram um namoro e viajam, curtem, muda de país, toma whey, né? Minha sogra aí vai ter a apresentação dela aí de dança, por exemplo. A gente, ao mesmo tempo que vê tudo isso, a internet quer trazer pra gente que nós já estamos velhos com 30 anos. Então, enquanto a ciência, ela tá empurrando a velhice pra frente, a internet tenta puxar pra trás. E aí, só abrindo um parênteses de bom senso aqui, que toda essa questão do envelhecimento, do etarismo, ela muda um pouco, obviamente, com a condição social da pessoa. É muito mais confortável a pessoa que tem mais condição social, de classe média, do que para uma pessoa que tem menos condição, né? Para esse processo de envelhecimento. Não quero entrar nessa pauta agora, eu acho que a gente pode até conversar nisso em outro momento, mas só para a gente não achar que todo mundo tem essas oportunidades de envelhecer fazendo aulas de dança, viajando. No nosso país, em que há uma grande desigualdade social, isso tem que ser levado em conta quando a gente fala também sobre o processo de envelhecer, né? Voltando um pouco agora para essa questão do etarismo seletivo aí, especialmente para as mulheres. Eu queria deixar para vocês como dica de leitura, eu não li esse livro inteiro, eu li algumas páginas e li alguns podcasts que falavam sobre ele. Inclusive eu tô com uma lista enorme de livros aqui para ler, eu tô lendo várias ao mesmo tempo, mas enfim, esse livro ele se chama O Mito da Beleza. Ele foi escrito por Naomi Wolf, ela é feminista, né? Ela escreve sobre feminismo e o legal desse livro é que ele foi escrito praticamente quando eu nasci, em 1991. E ele é assim como se fosse uma carta para o futuro. Traz um pouco sobre essa questão da estética, do padrão de beleza imposto para a mulher. O que eu achei interessante, qual que é a ideia desse livro? O que ela traz? Já nos anos 90, né, que foi quando ele foi escrito, a mulher ela já começou a sair um pouco daquele papel de que só ficava em casa. Então a mulher já começou a desempenhar um papel no mercado de trabalho, já nos anos 80, anos 90, quando, né, foi escrito esse livro. E aí, o que essa autora ela traz? Já que essa mulher ela já estava ganhando um pouco de independência, ganhando um pouquinho de mais liberdade, qual foi a lógica da sociedade, né, patriarcal, que é a sociedade que a gente vive ainda hoje? Qual foi a lógica dela? Foi criar outro mecanismo de controle para não deixar essa liberdade plena das mulheres. E qual foi esse mecanismo de controle? Foi o padrão de beleza. Então, olha, você pode trabalhar fora, você pode ter dinheiro, mas o seu valor enquanto mulher é se você é bonita e jovem. E, obviamente, todos envelhecemos, inclusive os homens, mas esse envelhecimento nas mulheres foi colocado como um peso sobre as costas delas, de tal forma que, quando ela envelhecer, ela perdesse o seu valor. Pensa comigo, quando a mulher ela vai envelhecendo, ela tem a liberdade dela, entrou no mercado de trabalho. Conforme ela for ficando mais velha, é quando ela tá mais experiente, é quando ela tá mais dona de si, ela pode exercer os cargos maiores. Então, assim como o homem, né? A gente vai crescendo, vai amadurecendo, vai aumentando a nossa importância profissional e etc. Só que aí se colocou sobre ela um peso, né, do padrão da beleza, do envelhecimento. Ó, você tá ficando top aqui no seu trabalho, mas você tá envelhecendo, então você não tem mais valor, tá, entendeu? Foi uma forma de mecanismo de controle, mecanismo de poda sobre a mulher. E também fazer girar a moeda do consumo, né? Porque essa mulher vai querer ficar jovem, ela vai consumir cirurgia plástica, ela vai consumir
creme, ela vai consumir procedimentos estéticos. Então isso tudo gira também o capital, né? Então são várias coisas que nada é por acaso. E isso acontece muito também para o homem gay. Eu gosto muito de comparar o mecanismo da sociedade patriarcal para a mulher e para o homem gay. Isso tudo voz da minha cabeça, né? E tem uma frase assim que eu anotei aqui que se refere muito à ideia desse livro dela, que é assim: quando o corpo da mulher se torna o seu cartão de valor, a juventude vira a moeda mais alta e tudo depois dos 30 passa a ser visto como depreciação. Então, não importa o que essa mulher faça de liberdade, não importa o quanto essa mulher é bem-sucedida, o quanto ela conquistou, se ela estiver velha para esse mercado, para essa sociedade patriarcal, ela não vai mais ter valor. Então, é uma forma de se controlar e de se podar a liberdade feminina. Pesado, né? Então, na verdade, essa diferença de idade da Ivete Sangalo pro marido dela não é o problema. O problema é o que ela simboliza, né? Ela simboliza o quê? Que o homem mais velho tá certo. Quando a mulher é mais velha, é anormal. Por quê? Porque para a nossa sociedade, o homem, ele sempre tem que estar no lugar de destaque acima, em idade, em altura, em renda. Quando a mulher, ela quebra essa ordem, isso vira a ameaça. Então, na verdade, a diferença de idade, ela só incomoda quando ela está, na verdade, mudando a hierarquia que se espera pela nossa sociedade. Bom, trazendo um pouco agora para o nosso contexto geral, para as pessoas da minha faixa etária, os millennials que me ouvem, que me escutam, o que a gente pode trazer para a gente? Que a nossa geração não se vê envelhecendo, no entanto, é chamada de velha por memes, brincadeiras aí no Instagram, no TikTok, mas que ficam na cabeça ao mesmo tempo e que se idealiza uma estética de juventude eterna. Isso faz, né, com que se aumenta desenfreadamente a busca pela juventude eterna, se busca procedimentos. Inclusive, tem um meme, uma trend que eu vejo na internet que eu fico chocado, que é as pessoas gravando assim, falam: olha, eu tenho 35 anos, mas parece que tenho 20. Então, uma maluquice, assim, uma distorção, inclusive, que eu acho bizarro. Essa não aceitação da própria idade, como se você tivesse obrigação de parecer mais jovem, tá? Todo mundo, quando você pergunta por algum motivo a idade dela, já reparou nisso? Eu já tive essa impressão. Toda vez quando você pergunta a idade de uma pessoa, eu não gosto de ficar perguntando a idade das pessoas, mas às vezes a gente precisa perguntar por algum motivo. A pessoa fala: tenho X idade, fica te olhando assim com a cara, esperando você falar. Mas não parece que você tem essa idade. Já reparem nisso. A gente fica até sem, às vezes eu até falo por educação, mas ninguém quer ter a idade que tem e por quê? Então eu tenho 35 anos e eu não quero parecer que se falem que eu pareço que tenho menos. Eu quero que a minha estética seja a estética de um homem de 35 anos, que se cuida, que tem acesso a algumas coisas, que eu sei que a maioria também não tem. Enfim, é uma geração, a nossa, que envelhece mais devagar, né? Porque tem acessos tecnológicos da ciência, mas que ao mesmo tempo envelhece rápido no algoritmo da internet. E aí eu queria encerrar assim, esse episódio trazendo algumas perguntas para vocês. Por que será, né, que a gente tem tanto medo de envelhecer, mulher, você e a gente, homens gays? Por que temos tanto medo de envelhecer, né? Quem lucra com esse medo nosso de envelhecer? Por que a velhice da mulher incomoda tanto, né? Inclusive entre as próprias mulheres, né? Então, só retomando, né, que os comentários que foram feitos sobre VET majoritariamente foram feitos por mulheres, né? Foram ensinadas pela sociedade a competir entre elas pela juventude, pela atenção de outro homem. O que significa ser velho em 2025? Se a gente pudesse se isolar numa ilha, não ter internet, eu acho que todo mundo ia perceber que todos nós, na nossa geração, temos envelhecido muito bem, tanto de fisicamente quanto de forma funcional. Mas quando a gente vive online, parece que a vida acaba aos 30, parece que o amor vai ser impossível depois dos 50. Então eu queria convidar a gente a olhar um pouco para fora das telas, olhar para a gente mesmo e perder um pouco desse medo de envelhecer, aceitar a idade que a gente tem, tirar esse preconceito com o envelhecimento. O clima pesou um pouquinho, então vamos mudar de assunto e vamos falar um pouquinho sobre o Se Vira nos 30 Mais. Então, Se Vira nos 30 Mais dessa semana, na verdade não aconteceu essa semana, aconteceu já tem um tempinho. Eu estava me trocando para sair para algum aniversário, estava no banheiro, só de calça, e não tinha colocado a camisa, quando eu senti uma coisa aqui passando aqui em mim. Foi muito rápido, assim, foi fração de segundos e acho que de reflexo, pá, deu um golpe. Quando eu vi voando aquela barata voadora horrível, cascuda. Só que eu acho que eu bati com tanta força nela que ela já caiu meio morta assim. Eu pedi pra Enoch tirar ela, jogar ela fora. Mas me deu um desespero tão grande que eu entrei em obsessão com detetização. E aí eu comecei a pesquisar loucamente. Eu lembro que eu cheguei do aniversário, meia-noite, eu no Mercado Livre comprando altas coisas, até que eu comprei isso aqui pra matar essas baratas. Esse negócio aqui gigante. Passei na casa toda. Não sei, eu não vi mais elas. Eu nem gosto de falar isso, porque vai que aparece uma agora só porque eu falei, né? Não vi mais nenhuma. Mas também, o problema foi que eu acho que eu quase fui de arrasta com as baratas, porque tive tanta alergia. Eu já tenho meus problemas de alergia, né? Tive que tomar tanto antialérgico que eu quase fui de arrasta junto com as baratas. Enfim.
Pra quem ficou aí me escutando até o final, bote aí um emoji de barata nos comentários. Mais uma vez, convido você a seguir os nossos canais, dar sugestões de tema, dê sua opinião sobre o tema que a gente falou hoje, sobre o etarismo. E uma boa semana a todos vocês. Um grande abraço.